Boa noite, senhora. Boa noite, senhor. Hoje, passando à vista, como obrigatoriamente nós temos que fazer, pelo noticiário, pela blogosfera, pelas redes sociais, esta famigerada, acho que bem assim a chamaria o Guimarães Rosa. Eu achei uma nota de explicação do deputado Zé Carlos, se justificando por que ele se absteve na votação do projeto lá de Alcântara, da cessão da base para os americanos. E ele reclamando que está sendo atacado, tanto por quem era a favor, quanto por quem era contra, que estão xingando ele, ó, coitado, né? Aí eu fico pensando, será que um representante do povo, porque ele teve milhares de votos, ele é representante de vários milhares de eleitores, será que esta pessoa tem o direito de se abster? Você é eleito para tomar partido, para decidir, baseado na sua ideologia, nas suas crenças, na sua ética, na sua moral, em tudo, na sua formação integral, cultural como ser humano. Ele disse que consultou Deus e o mundo para saber sobre esse negócio e não adiantou nada. Aí você se abstém? Eu gostaria que os nobres deputados tomassem um partido corajosamente e viessem justificar de por que o fizeram. Em cima do muro, jamais. Porque o muro às vezes balança e a queda pode ser grande. Por falar em abstenção, em partido, hoje nós vamos falar de planejamento, vamos falar de desenvolvimento, duas palavras que integram uma secretaria muito importante, mas que parece-me, eu vou até perguntar para o secretário, parece que está sempre na moita, ninguém mexe muito com eles, talvez por serem muito ocupados para tirar leite de pedra. Hoje nós recebemos um filho da casa, um filho da TV Guará, que já foi o nosso comentarista de economia durante muito tempo. Recebemos o secretário municipal de Planejamento e Desenvolvimento, o economista Cursino Moreira. Mestre, seja bem-vindo aos Analistas. Muito obrigado, Geraldo. Prazer voltar a essa casa tão acolhedora, onde eu tive momentos muito agradáveis, muito positivos, profissionalmente e pessoalmente. Aqui deixei amigos e sempre que volto aqui, volto com muita alegria, com muita satisfação. É um prazer estar aqui para falar aí do nosso trabalho na cidade de São Luís, para a cidade de São Luís. Muito bem. Natanael, coragem. Coragem. Boa noite, secretário. E como anda o planejamento para o futuro da nossa cidade, secretário? Há boas perspectivas? Como é que o senhor está enxergando Brasília, a reforma da Previdência, a reforma tributária que vem aí e a própria reforma trabalhista? Como é que o senhor vê essa São Luís nesse contexto nacional que se aproxima cada vez mais aí? Essa é uma questão complexa para a gente abordar assim ligeiramente, mas hoje, em termos do país como um todo, né, eu estou tendo uma visão otimista que o Brasil tem boas oportunidades de inaugurar um novo ciclo no seu processo de desenvolvimento, né? Não só a reforma da Previdência acabou dominando o debate, né? Mas há uma série de outras coisas que, junto com a reforma da Previdência, eu acho que podem permitir, dependendo de outras situações fora da economia, um ciclo político positivo, né? Dentre essas, nós falávamos agora, né, a questão do Pacto Federativo, a reorganização das finanças públicas em prol de uma maior descentralização
para os municípios. Então, isso tem um potencial positivo para os municípios, mas traz junto consigo, eu acho, um desafio, né? E até ameaças, que é de você fazer a melhor gestão possível com isso. Quer dizer, hoje, de qualquer modo, os municípios e os estados, eles podem, na hora do aperto maior, correr com o pires na mão junto à União Federal e buscar um apoio, etc. Mudando a composição, né, financeira, essa coisa também vai mudar. Então, a responsabilidade, né, de gestão dos municípios deve aumentar muito. Mas se isso é, por um lado, uma ameaça, é um risco, por outro, deve ser uma oportunidade. A gestão pública tem técnicas, tem métodos já bastante desenvolvidos que podem possibilitar, que permitem uma gestão tão eficiente quanto a gestão privada. Então, acho que nós temos ameaças, oportunidades, né? Mas eu vejo o balanço nisso aí positivo. Agora, é uma coisa de ciclo de médio a longo e que tem que ser trabalhado diariamente. E como equilibrar essa conta, secretário, né, da prestação de serviços, que é uma coisa obrigatória para os entes governativos, né, e que cresce praticamente exponencialmente a cada ano. Como fechar essa conta, secretário? Olha, eu diria assim, a fórmula, o modelo disso, eu diria que é até simples. O problema é transformá-lo na realidade. Então, qual é a fórmula? A fórmula para que você conviva bem com isso é o desenvolvimento. Na medida em que você tem o desenvolvimento, em que as pessoas podem, elas próprias, bancarem as suas necessidades, financiarem, né, as suas necessidades, os seus desejos, a pressão sobre os serviços públicos diminui. E como é que as pessoas podem ter isso? Com desenvolvimento, com emprego, com empreendedorismo próprio, não é? E então, essa seria, assim, é fácil de dizer. O Brasil está na armadilha do não desenvolvimento há 25 anos, pelo menos. Eu estou dizendo 25 anos porque eu estou pegando o Plano Real como o marco. O Plano Real realmente resolveu um problema estrutural do país, que era a hiperinflação, né? Mas o outro lado, então a solução da hiperinflação era a condição necessária, mas não suficiente. A condição suficiente seria o desenvolvimento. E de lá para cá, usando a expressão aí que os economistas gostam de dizer, o país vem tendo voos de galinha sem nunca repetir a performance de desenvolvimento que ele teve da primeira metade do século XX até os anos 70, até o primeiro choque do petróleo. Nessa época o Brasil cresceu na média durante 2, 3 décadas a quase 10%. Agora, do Plano Real para cá, a média de crescimento do Brasil é 2,5%. Se nós continuássemos com o crescimento demográfico como era antigamente, a nossa situação seria hoje ainda muito mais grave. Então, hoje a grande agenda nacional deve ser a agenda finalística, o desenvolvimento, como crescer muito e por muito tempo, e com boa distribuição. É uma equação para prêmio Nobel. Quem sabe, Costa, né? Tá faltando isso para o Brasil. Quando a gente compara, por exemplo, com China e com Índia,
Não vamos entrar em detalhes da grandeza da China, mas pegando dois países que são parecidos com o Brasil, são muito populosos, são países em desenvolvimento, eles continuaram indo para frente e o Brasil, desde 2013 para cá, está indo para trás, Cursino. O que está diferenciando esses três países, grandes países? Eu acho que aí eu estou pensando sobretudo na China, uma diferença fundamental que é o aspecto político, né? Então, isso faz uma diferença muito grande. Não estou defendendo o regime de força e tudo, mas a China, muita coisa ela conseguiu graças a ter vivido assim esse regime de força. E também ela foi muito versátil em ter, eu diria assim, sem nenhum drama de consciência, mesclado os elementos do socialismo e do capitalismo de acordo com a sua necessidade específica, de acordo com a sua necessidade nacional, né? E a Índia é uma experiência um pouco diferente, ou bastante diferente, mas também tem certas especificidades na sua política, né? E no seu processo de colonização, que eu acho que descolaram esses dois, que no caso descolou a Índia da dinâmica que o Brasil vem passando. Certo. A gente faz uma paradinha e volta já para continuar essa conversa aqui. Voltamos com os analistas. Recebemos hoje o secretário municipal de Planejamento e Desenvolvimento, o economista Cursino Moreira. Cursino, deixa eu explorar mais um pouco os seus conhecimentos no ramo. Eu estava vendo hoje de manhã uma longa reportagem onde você citou o Plano Real ainda há pouco, um ministro que é anterior ao Plano Real, que é o Maílson da Nóbrega, entre outros analistas, diziam que essa reforma aí, que é um cavalo de batalha do governo e que quase todo mundo que eu converso não acredita que vai resolver nada, diz que é paliativo, que já vai ter que tratar disso de novo, que não vai estancar, vai só amenizar essa bola que cresce. E fizeram uma comparação com a Grécia, que a Grécia fez a mesma coisa para deter os seus problemas e que tiveram que continuar fazendo, inclusive cortando. A gente falava em corte de serviços aqui. O que dá para a gente acreditar dessa reforma? Vai ser igual às outras, Cursino? Vamos ter que daqui a 4 anos fazer outra novamente? Olha, eu não saberia dizer, e eu acho que, ainda assim, previsão de economista é uma coisa que só serve depois para a gente saber o quanto errou, né? Mas, assim, um aspecto que seja paliativa não dá para não fazer, certo, eu acho, né? Então, se é paliativa, mas então nós vamos ter aí a oportunidade de ter um respiro para fazer tomar as demais providências que precisam ser tomadas, né? Evidentemente que o problema fiscal brasileiro não é apenas da Previdência. E não é apenas do lado da despesa, é também do lado da receita. E aí tem se falado muito na reforma tributária, não é? Então, a gente constatar que pode ser uma reforma apenas paliativa para jogar a toalha, eu acho que é a pior das atitudes. Eu estava vendo essa semana a reforma da Previdência, essa reforma da Previdência que aconteceu aí, ela está na pauta há 20 anos, para a gente não fazer muita conta. Por quê? No governo Fernando Henrique, houve uma PEC para reformar a Previdência que foi derrotada por um voto do aliado. O deputado Candi, que tinha sido ministro do Planejamento, votou errado. Ele se atrapalhou
com equipamento. Dá para ir, né? Quer dizer, é uma coisa O mesmo que... da Lei Candir. O mesmo da Lei Candir. É o autor. Então, vem essa pauta da reforma da Previdência desse tempo. Lula perdeu uma reforma da Previdência no Congresso, Dilma perdeu uma reforma da Previdência no O Congresso. Lula fez uma reforma só no funcionalismo público, né? E vamos dizer assim, então, muito parcial. Mas, de qualquer modo, você vê assim, a discussão agora na reforma de Bolsonaro e Guedes, o funcionalismo público não teve um protagonismo muito forte agora, porque já essa página estava mais ou menos resolvida. Então, assim, eu não faço paliativo, mas se eu não faço paliativo, eu vou fazer o quê? Então, tem que ir indo assim. Agora, eu acho que tem que fazer isso mesmo, completar do lado da Receita, né? Qual é, assim, um aspecto principal do lado da Receita, eu acho? São as renúncias fiscais, uma série de incentivos fiscais sem retorno. Há um discurso muito acolhido na sociedade ou nos meios técnicos, não, que a renúncia fiscal em favor de empreendimentos gera emprego e cria desenvolvimento. E, na verdade, a história tem mostrado que não. Exemplos: a Sudene e a Sudan, que renunciaram impostos durante quantos anos no Brasil? Quem tem saudade hoje da Sudene e da Sudan? Quem se lembra da Sudene e da Sudan? Muita gente enriqueceu com isso, Corsino. Tá entendendo? Mas não era para enriquecer a sociedade. Exatamente. Né? Então, assim, quer dizer que esse tipo de política não necessariamente é a política que vai dar solução ao caso. Então, precisaria o setor público voltar a ter essa arrecadação para executar as políticas públicas no nível federal, estadual ou municipal, ou em parcerias com a sociedade, que eu acho que também é uma tendência importante e que poderá não, eu acho que já tem vários exemplos bem-sucedidos de como isso pode resolver questões de políticas públicas, que são as parcerias público-privadas. Em São Paulo, por exemplo, as organizações sociais que administram hospitais, ambulatórios, etc., né, já tem 20 anos essa experiência. Então, os indicadores epidemiológicos da cidade de São Paulo e do estado de São Paulo foram bem positivamente impactados por isso. Na área da infraestrutura, né, também pode-se fazer muito isso. Então, há, assim, eu acho, uma vasta agenda de redesenho do Estado, do governo e da nação. E a Previdência Municipal, como é que está, secretário? A Previdência Municipal reproduz o problema da Previdência, tanto do regime geral quanto do regime próprio. Não é? Por quê? Porque nós fomos impactados pelo mesmo fenômeno demográfico que levou à situação que hoje a gente enfrenta. Porque, assim, há muita paixão, há muita luta em torno dessas questões. Então, isso às vezes eu acho que fica uma cortina de fumaça atrapalhando a visão real. Você enxergar as coisas. Porque houve no país uma mudança grande no seu aspecto demográfico, que impactou diretamente na Previdência. Quando a nossa Previdência tem 100 anos, as transformações demográficas do Brasil nesses 100 anos, não é imenso. O Brasil era um país agrário, rural. É hoje um país industrial,
urbano, né? Tinha uma taxa de crescimento da população que assegurava que você tinha 10, 15, 20 pessoas contribuindo para um aposentado ou pensionista. Isso foi mudando. Eu conheci, claro, é um caso, mas você vê para onde as coisas caminham. Eu conheci a minha família, uma pessoa que foi aposentado do INSS, que ele faleceu ano passado, lamentavelmente, ele recebeu a aposentadoria por mais tempo do que ele contribuiu. Né? Então essa conta não fecha. Eu tinha 20 pessoas contribuindo para um aposentado. Hoje eu tenho 4 pessoas contribuindo para um aposentado. O Brasil, aconteceu uma coisa em termos previdenciário, demográfico previdenciário, interessante. O Brasil gasta, em termos de percentagem do PIB, em previdência, o mesmo que a Alemanha ou o Japão gasta. Mas tem uma proporção de idosos na população muito menor do que esses países. Então, por que isso? Pela precocidade com que a nossa população se aposenta. E aqui em São Luís, né, no âmbito da prefeitura, como é que está essa curva aí da população economicamente ativa em relação aos que estão saindo para aposentadoria e os que estão fora ali do mercado de trabalho ainda? Olha, a nossa situação ela é melhor do que em relação à situação assim geral do país, mas a tendência é a mesma, né? Mas nós temos, vamos dizer assim, tempo suficiente para fazer essa correção. Então, o que é que o prefeito está pensando em fazer? Está esperando acabar a votação, vem agora a PEC paralela, né, que vai dar as regras de como é que vai ficar estados e municípios. Dependendo de como a PEC paralela for aprovada, os municípios nem precisarão. A própria PEC já teria um dispositivo dizendo, olha, a previdência nos municípios agora é do jeito que é no governo federal. O que eu vi ontem é que ela é assim, mas dá a oportunidade de estados e municípios se retirarem disso. Sim. Porque, afinal de contas, ainda está em andamento, né? Exatamente. Mas é um tiro no pé, né? Você sair. É lógico, porque aí você vai enfrentar, primeiro, eu acho, uma luta política, né, junto ao parlamento, e isso é uma coisa positiva, mas o problema é o tempo. Quanto mais tempo você passa, a reforma aqui do Bolsonaro, quando assumiram, se imaginava que seria no final do primeiro semestre já estaria votada, né? Está terminando o ano. A promulgação, eu vi hoje, será, salvo engano, 19 de novembro. E os efeitos disso, todos, são a muito longo prazo, né? Os primeiros resultados são apenas subjetivos. Fazemos mais uma paradinha e voltamos em seguida. De volta, te digo já, Cursino, aqui com os analistas. Hoje recebemos o secretário de Planejamento e Desenvolvimento, Cursino Moreira. Cursino, vocês tiveram uma reunião na segunda-feira na Câmara, né? Estamos na fase de aprovação do orçamento do município para o ano que vem. Correu tudo bem lá? Qual que é a expectativa? Vai diminuir de novo? Não, nós estamos, o orçamento para 2020 é o orçamento de cenário mais otimista melhorzinho que nós fizemos durante todo o mandato do prefeito Edivaldo, os 2 mandatos do prefeito
Edivaldo. Mesmo? Quer dizer que nos últimos 7 anos esse é o melhor de todos? É o melhor. Pô, isso é uma ótima notícia, né? E eu até ainda digo mais, Geraldo, assim, ele é melhor em que termos? Ele é melhor na perspectiva de arrecadar efetivamente o que está previsto, tá certo? Quer dizer, então ele ter liquidez muito mais elevada do que nos outros exercícios e ter fontes extraordinárias de recurso, como é o caso da contribuição da mineração e a transferência da seção onerosa do petróleo. Né? Qual vai ser a parte de São Luís? Essas receitas não estão previstas na nossa peça orçamentária, então nós, vamos dizer assim, teríamos uma surpresa, teríamos uma notícia boa com o ingresso desses recursos, né, podendo ampliar os serviços que estão previstos na proposta. Desses 400 milhões destinados aos municípios do Maranhão pela seção onerosa, você já sabe quanto vai caber ao Maranhão? Não, porque isso ainda está sendo votado. Certas horas vai fazer a distribuição pelo critério do fundo de participação, mas tem aí que o Rio de Janeiro e São Paulo estão brigando para pegar uma parte maior. Então eu acredito que isso aí, lá para o começo do ano que vem é que a gente de fato vai ter isso definido. Mas de qualquer modo é um recurso novo, não é? Que chega em muito boa hora, porque principalmente investimentos, né, a gente sofre um constrangimento muito grande por falta de recurso para fazer, não é? Principalmente para investir, né? Exatamente. Uma cidade como São Luís precisaria investir quanto por ano na sua infraestrutura? Eu costumo fazer assim uma conta junto com meus colegas, não é um cálculo técnico, econômico, mas assim, olha, se você atribuir para cada habitante de São Luís, em termos de investimento, R$1.000 por ano, você multiplicando isso pela população, dá 1 bilhão. Dá R$1 bilhão. Esse R$1.000 que você estaria dando para cada habitante por ano é o valor de um Bolsa Família o ano inteiro. Agora com o 13º até vai ficar maior o Bolsa Família. Então você não está falando de nenhum absurdo. Exatamente. Tá certo? Então teria sim que R$1 bilhão para investir. Nós vamos investir na peça orçamentária para 2020. Nós estamos com 340 milhões. Um terço, mais ou menos. E a prefeitura arrecada quanto mensal, secretário? Olha, em média, a nossa estimativa de arrecadação própria é 1 bilhão e pouco. Quase 1 bilhão e 200. Não, anual. A maior parte dos nossos recursos, 66%. São os 3 fundos do repasse, né? Da nossa arrecadação são as transferências da União, federais e estaduais. A transferência do ICMS é uma transferência importante, tá certo? Ela está aí em torno de 25% do total das receitas, quer dizer, é um valor importante, né? A transferência da União é a mais robusta, não é? E nós conseguimos, ao longo do mandato do prefeito Edivaldo, crescer a arrecadação própria do principal tributo nosso, que é o ISS, crescemos 25%. Se você considerar nesse período aí uma inflação de 15% que fosse, você teria tido um crescimento real de 10%. Né? Então, isso é um resultado fiscal que eu acho que é muito bom.
sem nenhuma política de arroxo fiscal, de apertar ali o contribuinte, mas aplicando a legislação. Nós fizemos um novo Código Tributário, nós agora ingressamos com vários auditores fiscais novos, quer dizer, pessoas que têm muita familiaridade no trabalho com tecnologia da informação, então isso permite você, assim, enfatizar a inteligência fiscal, aquela imagem do fiscal coagindo o contribuinte é uma coisa totalmente superada, né? Hoje há mais uma relação mesmo de parceria, de orientação entre um e outro, e isso na prática se reverte num aumento de arrecadação, né? E o contribuinte não se sente assim coagido. E a parcela ali a porcentagem ali dessa receita com funcionalismo público, está dentro ali da lei de responsabilidade fiscal? Está perto? Estamos sim. A nossa relação de despesa de pessoal com receita corrente líquida, ela está dentro do limite prudencial, né? Claro que seria bom se fosse menor, mas aí eu sempre digo uma coisa que é o seguinte: o setor público, ele é um prestador de serviço, e o principal insumo, ou um dos principais, né, porque hoje em dia a tecnologia já é muito forte, mas um dos principais insumos da prestação de serviço é a mão de obra, né, é o recurso humano. Então nós temos na saúde 8.500 servidores. São entre unidades de alta complexidade, de média complexidade, de baixa complexidade, 90 unidades para ser gerida, para rodar com 8.500 funcionários. Nós temos 6.000 professores, 6.500 professores, né? Então, na área da assistência social, que é uma área onde eu acho que se faz um serviço extraordinário, mas é um serviço praticamente invisível, porque o serviço da ciência social, eu acho, não sou especialista disso, mas assim, olhando, a Secretaria de Planejamento tem essa vantagem. É um posto de observação bom da vida alheia ali nas políticas públicas, né? Se o serviço da assistência social não tem uma grande visibilidade, é porque ele está sendo muito bem feito. Interessante, tá certo? Isso. Então a gente está ali acolhendo as pessoas que são beneficiárias da política de acolhimento, de casas para se abrigarem, de casas onde possam fazer uma passagem, famílias que têm problemas de perdas de vínculos afetivos. Então isso é trabalhado cotidiana e anonimamente, e a gente não vê, né? Aí são famílias que se recompõem. Então você precisa de muita gente para isso. Então nós fizemos um concurso para essa área que há muito tempo não tinha, né? Fizemos concurso para auditor fiscal também, que também não tinha, fizemos concurso para procuradores, e eu espero que a gente, até o final do mandato, faça um concurso também para analistas de planejamento e de orçamento. Para arrumar a casa, para arrumar a casa, né? Diz que quem parte e reparte não fica com a melhor parte, é bobo ou não entende da arte, não é? Cursino, nós estamos aí num fervor, só para terminar o programa aqui, que a campanha começa cada vez mais cedo. Esse ano eleitoral dificulta o trabalho na área de vocês? Eu diria que não. A gente tem a gestão pública,
ela tem um marco legal, né, que eu acho que blinda bastante a gente disso aí. É claro que aqui e acolá você tem uma turbulência, mas você não chega nem a ter o risco de vir a sofrer um acidente, né? Você tem, o marco legal é muito específico, tem várias regras para você fazer a entrega do governo para o sucessor, tem processos de transição também todo normatizado, de forma que eu acho que pelo menos nós passamos já 3 ou 4 eleições e as coisas continuaram fluindo normalmente, os serviços não decaíram e assim nós fomos levando e espero que seja também do mesmo modo em 2020. Porque obrigatoriamente vai ter uma troca de comando, né? Não tem mais reeleição. Cursino... Isso é bom porque a troca, a mudança é a maior lei da vida. Ainda bem. Cursino, obrigado. Seja bem-vindo sempre a essa casa e obrigado pela colaboração. Muito obrigado a você também por essa oportunidade. Um grande abraço a todos os seus ouvintes e um abraço a vocês. Natanael. Obrigado, Cursino, né? Um grande prazer, companheiro de casa de muito tempo, né? Pessoa capaz aí. Tenho certeza que o planejamento e as finanças da prefeitura estão em boas mãos aí. E a gente espera aí que essa balança aí fique mais equilibrada aí e sobre mais para o investimento que a cidade precisa. Isso. Perfeito. E o programa de hoje é dedicado ao Walter Franco, um grande artista brasileiro que nos deixou hoje. Verdade. E deixou uma marca muito característica nesse país. Grande abraço a todos e amanhã nos reencontramos.